Respiro e persigo uma luz de outras vidas. E ainda que as janelas se fechem, meu Pai, é certo que amanhece. Para poder morrer, guardo insultos e agulhas entre as sedas do luto. Para poder morrer, desarmo as armadilhas, me estendo entre as paredes derruídas. Para poder morrer, visto as cambraias e apacento os olhos para novas vidas. Para poder morrer, apetecida, me cubro de promessas da memória, porque assim é preciso para que tu vivas. E é assim que eu começo o nosso debate de hoje, lendo as epígrafes do romance A Obscena Senhora de Hilda Hilst. Eu começo por dizer o seguinte, por curiosidade, algumas pessoas pronunciam o nome de Hilda Hilst ou de Hilda Hilst. Eu fui fazer uma pesquisa, obviamente, e descobri que, na verdade, a pronúncia correta, de acordo com a própria autora, é Hilda Hilst. Agora, como já ficou tão naturalizado o modo como ela é pronunciada, ou melhor, o modo como o nome dela é pronunciado, terminou que algumas pessoas utilizam mais frequentemente Hilda Hilst. E assim pode ser que fique. Mas para nosso debate, já que o nome adequado é Hilst, eu vou fazer o debate sempre utilizando essa expressão. Combinado assim? Bem, isso é irrelevante, porque o que mais é relevante é compreender a produção artístico-literária desta personalidade feminina, uma das maiores da nossa literatura, e que, gravem bem o que eu estou dizendo, é uma autora que não foi ainda estudada suficientemente. Alguns autores dizem, eu até anotei aqui o nome dele, ele diz o seguinte, Jurandir Valença. Ele diz que Hilda Hilst foi a maior escritora brasileira e foi a James Joyce da língua portuguesa. Bem, essa comparação, no mínimo, é densa, delicada, não é fácil se colocar ou se posicionar dessa forma. Hilda Hilst, na verdade, é uma das maiores escritoras da literatura brasileira e a gente pode justificar facilmente. Bastaria que você lesse esse romance aqui para você pensar por esse ângulo. O romance tem 52 páginas. É um romance que você lê, pelo que eu já constatei, porque na primeira vez que eu li de fôlego numa tarde, mas posteriormente eu li para gravar e eu constatei que você lê esse livro em torno de 1h40, 1h50 no máximo. Ou seja, se você pegar 2 horas da sua vida e ler, você vai encontrar uma das maiores obras que você já leu na sua existência. Fica a dica. Hilda Hilst é uma escritora de Jaú, São Paulo, que faleceu recentemente, em 2004, em Campinas. Ela publicou um livro de estreia que se intitula Presságio, na década de 50. Depois, na década de 70, ela publicou o primeiro livro dela, que tem o formato do gênero narrativo voltado para a prosa, que é o livro Fluxo Floema, e sempre o texto dela discorre sobre algumas temáticas bem peculiares a ela, que são a loucura, o erotismo, a morte, a liberdade feminina no sentido das questões sexuais, o misticismo, o amor, coisas desse tipo. O que é característico nessa autora é o fato dela ter publicado crônica, conto, romance, poema, novela, tudo que vocês possam imaginar, teatro, porque ela era uma autora de fato assim muito densa no sentido de que ela se preocupava em apontar dentro da produção artístico-literária dela todos os gêneros que você possa imaginar. Ela realmente teve essa preocupação. Agora vamos apontar aqueles 3 eixos que eu comento sempre, que eu percebo que vocês ainda não apontaram efetivamente isso, mas eu gostaria que vocês no final desse vídeo comentassem como foi que vocês pensaram essa perspectiva de análise textual que eu aponto aqui, sempre pautada nos 3 itens: o corpus, a categoria analítica e a fundamentação teórica. O nosso corpus é A Obscena Senhora D, que é um romance. A nossa categoria analítica é estrutural, não é temática, é estrutural. O foco narrativo.
E a fundamentação teórica da gente vai ser o ponto de vista da ficção, o desenvolvimento de um conceito crítico, de Norman Friedman. E o título do nosso trabalho de hoje, da apresentação que eu vou desenvolver aqui com vocês, é O Foco Narrativo em A Obscena Senhora D. Eu coloco as referências aqui que eu utilizei e vocês depois pesquisem a respeito dessa autora, do teórico que eu também mencionei, porque vocês terão muita coisa a aprender a partir do que essa autora e esse autor também trazem para os debates em termos de literatura. Na sequência, eu gostaria de fazer o seguinte comentário. Norman Friedman propõe um estudo sobre o foco narrativo. Ele começa discutindo o narrador a partir de algumas questões que ele levanta. Depois ele aponta um conceito que me parece extremamente pertinente no debate que ele empreende, que é sobre o sumário narrativo, que tem a ver com o ato de contar, que tem mais a ver com as obras clássicas, a narrativa clássica. A cena imediata, que tem a ver com o ato de mostrar, que tem tudo a ver também com a narrativa moderna. Depois ele vai trabalhar na sequência o conceito de onisciência. A onisciência que tem a ver com o narrador, que está vinculado a uma observação geral de tudo e de todos. Basicamente isso, dentro da narrativa. Ele vai do aspecto externo ao aspecto interno das personagens com facilidade. Com isso, ele cria o conceito de narrador onisciente intruso. Esse narrador onisciente intruso ele está vinculado à seguinte marca característica. Ele vive intromissões, generalizações autorais sobre a vida, os modos e as morais das personagens. Ele pode narrar algo, de repente ele entra na narrativa e coloca o ponto de vista dele, então há um quê de subjetividade maior do que o narrador que a gente chama de narrador neutro. Como exemplo do narrador onisciente, nós temos Guerra e Paz, de Tolstói, e o 15, de Raquel de Queiroz. O narrador onisciente neutro ele é muito utilizado no naturalismo, porque ele tem a ver com a ausência de intromissões autorais diretas dentro do texto. Essa ausência de intromissões não implica necessariamente que o autor negue a si mesmo uma voz ao usar o espectro do narrador, que nós chamamos aqui de narrador onisciente neutro. Ele se distancia o máximo que ele pode. Aqui, como exemplo, eu trouxe Madame Bovary, de Gustave Flaubert, que é uma obra incrível, que vocês têm que ler urgentemente. Depois, do narrador onisciente para um narrador mais aproximado do leitor com relação à personagem, que já fala diretamente, nós temos o eu como testemunha. É o narrador de uma obra como Moby Dick, grande obra, de Herman Melville, que na verdade é um narrador que testemunha os acontecimentos de uma determinada personagem. Ele está na narrativa também, mas ele não se caracteriza como protagonista. O narrador protagonista, que é outra categoria que ele aponta aqui, que é aquele que se encontra centralmente envolvido na ação da narrativa. É o protagonista em potencial, é o herói. Esse narrador heróico, ele fica como centro fixo de tudo. Nós temos aqui como exemplo o Dom Casmurro, e a própria Memorial de Maria Moura, também um bom exemplo. Agora nós temos dentro desse universo da onisciência, dois que são bem complexos, que são a narrativa seletiva, o narrador onisciente seletivo múltiplo. Aqui você não sabe mais quem é que narra, perde-se o narrador ou alguém que narra, fica difícil você localizar. E o onisciente seletivo. Diferente do onisciente seletivo, você tem uma personagem que é observada a partir de apenas um ângulo de visão. Então vamos pensar aqui. Por um ângulo de visão, você tem a personagem observada, e você encontra com muita frequência isso em Clarice Lispector, como no texto A Paixão Segundo G.H., o Búfalo. Você tem lá o narrador observando a personagem em si. Agora, quando você vai para a onisciência seletiva múltipla, você tem uma obra como As Meninas, de Ligia Fagundes Telles, e a Vidas Secas, de Graciliano Ramos, em que você tem várias vozes falando, e o narrador acompanha essas vozes no sentido de que dá direcionamentos vários dentro da narrativa.
as personagens vão surgindo e elas vão, dentro da narrativa, ganhando voz e vez. São múltiplas vozes. Só que o que nos interessa aqui não é discutir essas obras por excelência, sabe? Nós vamos trabalhar aqui uma outra concepção, que é o narrador quando ele trabalha o universo íntimo da personagem. Só que antes de chegarmos lá, só para fins expositivos, eu queria mencionar que Friedman apresenta também o narrador, que a gente chama de modo dramático. As informações estão limitadas em grande parte aos personagens, ao que eles vivem ou falam. É como se fosse uma peça teatral, só que não no âmbito teatral, porque ela é mais condensada, na verdade. Depois nós temos o modo câmera, que lembra muito o cinema. É o narrador que apresenta tudo como se ele fosse fragmentando, sem indicar quem é o narrador propriamente dito, e tudo é indicado a partir de algumas palavras que ele coloca numa sequência linear ou não. E depois nós temos o que nos interessa aqui sobretudo. Nós temos a seguinte concepção. De acordo com Norman Friedman, o autor Lawrence Bowling desenvolveu um estudo sobre aquela concepção mais psicológica da personagem. Nessa concepção de Bowling, o que é que acontece? Vamos ver o que é que Friedman diz. Bowling faz uma distinção entre análise mental, monólogo interior e fluxo de consciência. 3 instâncias. Análise mental, monólogo interior e fluxo de consciência. Os 2 últimos, o monólogo interior e o fluxo de consciência, representam a maneira mais ou menos articulada de expressar estados internos diretamente. Enquanto o primeiro, que é a análise mental, é o modo de onisciência indireta. A análise mental é um aprofundamento nos processos mentais das personagens. É quando se utiliza aqui o narrador onisciente com aquela concepção indireta, livre do discurso, que eu mencionava. E depois nós temos o monólogo. O monólogo ele é muito utilizado até hoje, mas ele já surgiu lá na Grécia Antiga com a obra de Homero, na Ilíada e a Odisseia. Lá você encontrava já as personagens em algum momento parando para fazer, de forma direta ou indireta. De forma indireta no sentido de que não aparece tão explicitamente, mas às vezes também explicitamente, e é mais comum aparecer explicitamente nas Odisseias e Ilíadas da vida. Então o monólogo corresponde a uma forma direta e clara de apresentação dos pensamentos e sentimentos das personagens. Ela de repente, dentro da narrativa, ela para e vai falar sobre o que ela pensa ou sente em um determinado contexto. E você vê a delimitação do que é a personagem falando. Depois nós temos o monólogo interior, que é o segundo item. Tem a ver com aprofundamento maior dos processos mentais da personagem. E aqui nós temos um problema porque algumas pessoas confundem ou, na verdade, ainda não decidiram se o monólogo interior e o fluxo de consciência são iguais ou distintos. Então vejamos, de acordo com Friedman, foi um estudioso que em 1888 criou esse termo. O estudioso é Edouard Dujardin. Edouard Dujardin foi quem, segundo Friedman, criou esse termo monólogo interior, que aprofunda os processos mentais da personagem. Agora, o fluxo de consciência, como é que ele se desenvolve em relação ao monólogo interior? De acordo com Friedman, o fluxo de consciência é uma expressão direta dos estados mentais, mas desarticulada, em que se perde a sequência lógica e onde parece manifestar-se diretamente o inconsciente. Trata-se de aí ele cita aqui Bowling, desenrolar ininterrupto dos pensamentos, como propõe Bowling. Bem, o monólogo interior é um processo mental que vai às últimas consequências no sentido de aprofundamento, mas o monólogo interior ele é menos denso e intenso do que o fluxo de consciência, de acordo com Friedman, porque no fluxo de consciência nós vamos ter uma desarticulação completa e um fluxo tão intenso que a sequência lógica se perde, e também, além dessa sequência lógica que se perde,
o inconsciente ele parece se manifestar de forma mais explícita. E ao se manifestar, nós sabemos que o inconsciente ele é meio delicado, vem como se fosse um arrobo de informação, um arrobo de circunspecção da personagem. Já a Ligia Chiappini, que tem um livro, Foco Narrativo, nesse livro ela faz um estudo sobre Friedman, que ajuda muito a gente a compreender o que esse teórico aponta. Ela diz o seguinte: ao discorrer sobre o livro Ulisses, Ulisses foi publicado em 1922 por James Joyce e é considerado o livro mais significativo da era moderna no plano da linguagem. Ele reconfigura a linguagem em vários aspectos. Ela diz que, ao discorrer sobre o livro Ulisses, de James Joyce, Chiappini, afirma que o fluxo de consciência aí se radicaliza. Prestem bastante atenção. Ó. Se radicaliza em diversos momentos do livro, passando por vários matizes nos discursos das diferentes personagens em que se misturam pensamentos com sentimentos, os mais ou menos obscuros sentimentos, aos sonhos, às lembranças e às obsessões. De modo que realmente aqui a fragmentação do pensamento se dá de forma mais completa e, consequentemente, torna a linguagem um tanto quanto mais delicada, difícil de ser compreendida, porque você tem que entrar no plano do fluxo de ideias que vão sendo apresentadas dentro da narrativa. Depois dessa explanação, ainda que panorâmica, rápida, porque o meu objetivo de fato era discutir o fluxo de consciência, eu queria mostrar para vocês como é que procede o fluxo de consciência numa obra. Vamos começar a ler A Obscena Senhora D comigo, só que eu queria compartilhar uma coisa com vocês antes. Quando eu li a primeira vez o livro A Obscena Senhora D, eu decidi fazer uma espécie de diálogo com a personagem, e aí eu fui escrevendo no livro algumas coisas que me encaminharam para ela, já que a ideia de fazer a leitura de uma obra que não é tão simples e ao mesmo tempo que me instigou demais. Eu queria ler há muito tempo. A primeira vez que eu ouvi falar sobre Hilda Ilst foi num evento, o primeiro evento que eu participei na minha vida como estudante do curso de letras, que é o curso da minha vida. E foi quando, em 2005, quando eu publiquei meu primeiro artigo acadêmico, isso na universidade, eu vi a apresentação de uma moça que falava sobre essa obra, A Obscena Senhora D, e eu fiquei louco para ler. Olha quanto tempo foi que eu levei para ler a obra. Eu li esse ano, em junho de 2020, no período de quarentena. E ao ler, eu comecei a elaborar algumas perguntas. Eu comecei colocando assim: Ilé é seu nome? Ilé é seu nome, não é? Rude é seu marido, morto, Senhora D. É ou não é? Quem é a senhora daqui de fora? Ainda não pude bater à sua porta. Este é nosso primeiro encontro, Senhora D. Estou às vésperas de sua porta com minha melhor intenção e roupa. Tenho medo do que encontrarei. Você pretende me constranger com seu ar indecente e dissoluto? E aí eu entro na obra, depois desses questionamentos meio doidos que eu criei, eu vou entrar em uma coisa mais louca ainda. Prestem bastante atenção, ó. Vi-me afastada do centro de alguma coisa que não sei dar nome. Nem por isso irei à sacristia teófaga incestuosa, isso não. Eu, Ilé, também chamada por Errude, a senhora D, eu nada, eu nome de ninguém, eu à procura da luz numa cegueira silenciosa, 60 anos à procura do sentido das coisas, da relição, Errude. Me dizia Errude me dizia, da relição. Pela última vez, Ilé, de relição quer dizer desamparo, abandono. E por que me pergunta a cada dia e não retens daqui por diante te chama a senhora D? D de derrelição. Ouviu? Desamparo, abandono. Desde sempre a alma em vaziez buscava nomes, tateava cantos, vincos, acariciava dobras, quem sabe se nos frisos, nos fios, nas torçuras, no fundo das calças, nos nós, nos visíveis cotidianos, no ínfimo absurdo, nos mínimos, um dia a luz, e entender de nós todos o destino. Um dia vou compreender, Rude. Compreender o quê? Isso de vida e morte, esses porquês. Escute, senhora D.
Se ao invés desses tratos com o divino, desses luxos do pensamento, tu me fizesses um café, hein? E apalpava, escorria os dedos na minha anca, nas coxas, encostava a boca nos pelos, no meu mais fundo, dura boca de Ehud, fina, úmida e aberta se me tocava. Eu dizia, olha, espere, queria tanto te falar. Não, 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 não faz agora, Ehud. Por favor, queria te falar da morte de Ivan Illich, da solidão desse homem, desses nadas do dia a dia que vão consumindo a melhor parte de nós. Queria te falar do fardo quando envelhecemos, do desaparecimento, dessa coisa que não existe, mas é crua, é viva, o tempo. O tempo. Agora que Ehud morreu, vai ser mais difícil viver no vão da escada. Há um ano atrás, quando ele ainda vivia, quando tomei esse lugar da casa, algumas palavras ainda, ele subindo as escadas. Senhora D, é definitivo isso de morar no vão da escada? Você está me ouvindo, Ilé? Olha, não quero te aborrecer, mas a resposta não está aí, ouviu? Nem no vão da escada, nem no primeiro degrau aqui de cima. Será que você não entende que não há resposta? Não. Não compreendia nem compreendo. No sopro de alguém, no hálito, no olho mais convulsivo, num grito, num passo dado em falso, no cheiro que sabe de coisas secas, de estrume. Um dia, quando Ehud morreu, morreram também os peixes do pequeno aquário. Então recortei 2 peixes pardos de papel. Estão comigo aqui no vão da escada, no aquário dentro d'água, não os mesmos. A cada semana recorto novos peixes de papel pardo. Não quero mais ver coisa muito viva. Peixes lustrosos não, nem gerânios, maçãs, romãs, nem sumos, suculências, nem laranjas. Engolia o corpo de Deus a cada mês. Não como quem engole ervilhas ou roscas ou sabres, engolia o corpo de Deus, como quem sabe que engole o mais, o todo incomensurável, por não acreditar na finitude, me perdia no absoluto, infinito. Esse é o texto que eu gostaria de mencionar para vocês, que é um texto profundamente bem articulado, bem produzido. No entanto, olhem, não existe letra maiúscula para indicar o início de parágrafo, só em alguns contextos. Não existe o início de diálogo com aquele travessão que a gente menciona como uma espécie de verbo dissende. Quando eu digo, e a personagem disse, aí o travessão e começa. Não existe isso. O verbo dissende está totalmente abolido. Não existe aqui também qualquer preocupação por parte da autora Hilda Hilst em trabalhar uma sintaxe típica da língua portuguesa, trabalhar aspectos morfossintáticos no seu sentido mais geral, trabalhar morfologia dentro daquilo que a gente concebe. O uso de pontuações, então, você vai ficar estarrecido ou estarrecida. Ela quebra completamente com essas estruturas. Mas ela não vai, como aquele nível de José Saramago, ou mesmo da própria Lígia Fagundes Telles, ela vai ao extremo da desconfiguração gramatical dentro do texto. Ela vai realmente para esse item, esse aprofundamento. Eu gostaria então de mencionar, além desse aspecto inicial, que nós temos aqui, nitidamente, a partir do que Friedman propõe, uma autora que cria um romance no mais pleno fluxo de consciência. Por que fluxo de consciência? Porque as informações vão surgindo e nós hipotetizamos que tudo se dá dentro da mente da personagem. Vamos pensar aqui comigo. Ela é uma mulher de 60 anos, que é casada, mas o marido morreu há 1 ano, como ela menciona. Isso é o que ela diz. A gente pode até achar que ele está vivo ou está morto. Isso pode ser muito fluido dentro do texto, porque nós não temos como ter uma resposta definitiva. Mas a partir do discurso dela, nós somos informados que ela está no vão da escada antes mesmo que o marido dela tivesse morrido. Mas será que ela não está falando com o marido já estando ele morto? Então é uma pergunta que realmente não tem resposta, porque o livro não dá essa resposta. Ele pode estar no presente, no passado ou mesmo no futuro. É uma loucura. A presença masculina aqui é bem intensa nesse aspecto. Só que ela lida com a ideia do luto. Ela perdeu esse marido. E a perda de algo ou de um objeto afetivo por parte de um sujeito,
o conduz a uma sensação muito densa e delicada. Eu não quero entrar aqui na psicanálise, porque é uma outra concepção teórica que eu poderia explorar, mas eu não quero fazer isso por conta do tempo. Mas, se nós pensarmos a ideia de luto a partir do que Freud propõe, Freud menciona que o luto, ele lembra a melancolia no sentido de deixar a pessoa sem ânimo para viver, sem interesse para algumas coisas. Mas o luto tem a ver com o seguinte: o sujeito, no luto, sabe exatamente qual foi o objeto afetivo que ele perdeu, porque o luto é a perda de um objeto afetivo. Exemplo, quando você perde um familiar, eu espero que nunca tenha acontecido com vocês, mas se acontecer, vocês vão entender o que eu quero dizer. A perda de um objeto afetivo familiar. Um familiar que se vai. Você tem todo aquele processo para ir esquecendo aos poucos o que aconteceu no período da morte, da perda, até que você compreenda exatamente que a perda é inevitável. O luto acontece dessa forma também. Isso também acontece nas relações afetivas, quando por algum motivo alguém dá um fora em você, ou você dá um fora em alguém, mas o luto permanece. A ideia de você passar por um período em que você sente falta daquele ser afetivo amoroso com o qual você estava acostumado anteriormente. Ilé, ou a obscena senhora D, está num vão de escada. Provavelmente ela foi para lá por algum motivo. Ela tinha um motivo. Nós descobrimos por aquilo que ela apresenta que o motivo pode estar vinculado a essa busca metafísica, porque é isso que a gente aprende do texto, de tentar encontrar respostas para perguntas que são um tanto quanto delicadas, como, por exemplo, onde está Deus? Deus existe? Como é que a existência se firma? Como é que se dá a presença divina no sentido de que existe o mal, o que é o mal? E assim vai. Diante dessas perguntas que o próprio Errode diz a Ilé que não existem respostas, que ela deveria sair do vão de escada porque lá ela não vai solucionar nada, ela termina sendo inflexível, ela permanece lá, firme e forte, ela não sai do canto. Ela só sai do vão de escada para olhar a janela de vez em quando que ela abre, para fazer medo a alguém que está na porta dela ou na janela querendo falar alguma coisa com ela, dentro do lugar que ela vive. Isso faz com que a gente reflita sobre uma série de coisas. Primeiro passo, trata-se de uma mulher que tem 60 anos, ao tema, portanto, da velhice. A velhice está em pauta. A velhice aqui é concebida a partir de uma mulher que está em processo de abandono, desamparo. Derrelição, que é um termo que ela utiliza explicando o que é abandono e desamparo, de fato, tem essa acepção mesmo. É uma palavra que indica um estado de abandono, um estado de perda, um estado de desamparo completo que o indivíduo vivencia. Quando ela se coloca debaixo da escada, a gente pode pensar o seguinte: essa mulher, ela foge do convívio social em decorrência de uma perda, ela busca questionar-se sobre uma série de coisas, isso pode levar uma pessoa à loucura, inclusive. E aí essa mulher que está no vão da escada, ela desceu do patamar humano para um patamar de primitivismo mais profundo, para que a partir disso ela encontre consigo mesma. Não é muito diferente do que acontece com aquela concepção ainda mais uma vez psicanalítica, a história do id, ego, superego. O id, o aspecto biológico, o ego, o aspecto psicológico e o superego, o aspecto social. É preciso ela ir para o âmbito do id, do biológico, para entender o corpo em suas potencialidades e suas vivências. Com isso, ela chegaria ao seu próprio eu. No entanto, estando lá, já envelhecida, na ausência do ser amado, sofrendo as consequências de incompreensão e várias incompreensões, porque as pessoas do seu derredor não entendem o que está acontecendo com ela. Ela é vista como uma louca, uma bruxa ou qualquer coisa parecida. Essa mulher, ela termina por se dilacerar, se fragmentar como personalidade feminina que ela é. Ela busca o seu ser, ao mesmo tempo que se fragmenta. Lembra muito Bauman, né? Aquela discussão sobre modernidade líquida, amor líquido, vida líquida e todos os seus itens mais. E dentro dessa fragmentação existencial, aí vamos entrar no pensamento que é filosófico por excelência, o aspecto metafísico e existencial. Aqui, esses dois itens são extremamente pertinentes de serem pensados. Porque há uma discussão sobre a existência humana,
sobre como é que o ser humano vive dentro desse universo tão complexo, a sua condição de amor, de solidão, de velhice, e também como é que esse ser lida com a ideia da morte, da ausência do ser amado, dos familiares, porque ela perde pai, mãe, marido aqui, e também como é que ela pode lidar com a ideia de que existe um Deus, e esse Deus que não a livra de passar por um processo tão doloroso no sentido existencial. Vejamos na sequência. Aqui eu trago algumas hipóteses de leitura. No caso do corpo, desse corpo na velhice, nós temos vários teóricos que discutem isso. Simone de Beauvoir, que tem um livro intitulado A Velhice, que ela fala da velhice, sobretudo na condição da mulher também. Não só da mulher, mas ela diz que se acentua quando a mulher velha já não serve mais para o trabalho no contexto capitalista em que nós vivemos. Nós temos também a Clea Bose, que fala de memórias das pessoas velhas, e ela menciona isso também, a mesma coisa que Simone de Beauvoir coloca, só que agora no universo brasileiro e trazendo uma outra roupagem. Mas o que acontece aqui no mundo capitalista, quando a pessoa envelhece, ela não tem mais utilidade e ela é relegada a um plano de como é que eu posso dizer, de subalternidade ou secundarização. Não é diferente do que acontece com a senhora D. Mas essa secundarização também tem a ver com o plano do corpo. Ela se isenta das responsabilidades de cuidar do próprio corpo. Ela está isenta disso. Ela prefere não mais olhar para o corpo dela como um universo que ainda precisa de cuidados. O corpo aqui é um corpo que sofre uma renúncia. Ela renuncia ao próprio corpo. Ao renunciar ao corpo, ela renuncia também a um outro espaço que a comporta, que é a própria casa. Ela não quer mais a casa. Ela quer o vão da escada, única e exclusivamente. É como se fosse assim: descer ao primitivo, ao id, ao subconsciente, ao inconsciente, para dele retirar alguma existência e chegar ao ego e chegar ao consciente, coisas desse tipo. Só que para a obscena senhora D, a ideia de ter uma consciência, uma organização mental ou coisa parecida, já não existe mais como possibilidade. Ela termina por entrar no universo do luto, que eu já mencionei para vocês como é que funciona, a ideia da perda de um objeto afetivo. Ela entra num universo tão delicado que ela não suporta mais nem a existência de peixes dentro do aquário. Ela prefere os peixes artesanais que ela faz. Então, ela faz peixes de papel e coloca dentro do aquário toda semana. Eu queria colocar para vocês algumas simbologias. Primeiro, o aquário, a simbologia do aquário representa um fragmento de água onde você coloca uma existência também vinculada à água. Aqui você tem uma espécie de fragmento de espaço ou um lugar em que você pode colocar a vida, e uma vida que você, como é que eu posso dizer, que você observa no universo da delimitação. É você limitar até onde pode ir a vida do outro. Basicamente por aí. Aí nós temos um outro item. Os peixes são, simbolicamente falando, seres que vivem na água. E a água tem a ver muito fortemente com o universo das emoções, do subconsciente. É tanto que se você entrar aqui no universo da astrologia, embora eu esteja falando aqui apenas no sentido simbólico e não no sentido de crença, na astrologia o signo de peixes é voltado para a seguinte reflexão. Peixes é o último signo, aquele que já nasce sábio, nasce velho. Ele já traz experiências anteriores, das suas vidas anteriores, supostamente, dentro desse contexto que eu estou dizendo, de não crença, mas de simbologia. E o signo de peixes também tem a seguinte relação com o yin e o yang, que tem a ver com a energia masculina e feminina. Você veja que tem um peixe para cima, outro para baixo, representando aqui a dualidade do indivíduo. Essa dualidade se manifesta quando a gente percebe que são dois peixes.
O número 2, de acordo com a Cabala, numerologia e outros itens mais desse plano esotérico, o número 2 sempre está vinculado de forma direta e indireta à ideia de complementaridade de um eu no outro. A complementaridade do eu na alteridade. Também a ideia de união, de complemento, de encontro de si no outro. Veja que aqui esses dois peixes simbolizam essa união que não deu certo porque ela está velha no vão de escada sem o grande amor da sua vida que já está morto, que é Rude, que é o marido, a personagem a personagem masculina, que é uma personagem muito intensa também dentro da história. Além disso, depois de falarmos do número dos peixes e tudo mais, nós temos uma personagem que foge para um vão de escada. Esse vão de escada também representa, a escada em si representa um acessório que você utiliza para sair de um patamar a outro. Estar no vão da escada é, no subconsciente, uma tentativa por parte dessa personagem de sair de um vão da existência para outro vão da existência. É tentativa também de transcendência, por que não? Veja que há muitas simbologias em torno dessa obra. Aqui também eu gostaria de mencionar um item. A busca existencial vai para o plano da linguagem. Porque no fluxo de consciência que nós já falávamos a partir de Friedman, há uma certa ausência de estabilidade no plano do pensamento, há uma experimentação da linguagem por parte da autora em tentar trazer, tirar do plano externo para o plano interno, citando Cândido, né, na linha do que Cândido propõe. Ela sai do plano externo para o plano interno, e dentro do plano interno da obra, ela constrói uma linguagem tão bem acabada, no sentido de que ela desconfigura tudo. Se a gente discutir um pré-estruturalista, um pós-estruturalista, que é Jacques Derrida, ele traz o conceito de desconstrução. Essa desconstrução ela se estabelece não só no plano da linguagem, como eu quero aqui, mas no plano geral, desse universo complexo em que nós nos encontramos. Mas se nós trouxermos essa visão de Derrida, de desconstrução, para a linguagem aqui, Hilda Hilst talvez seja uma das maiores desconstrutoras daquele universo do que é sujeito, predicado, estrutura A, estrutura B, da nossa língua portuguesa. Ela realmente reconfigura tudo isso. E até o mesmo, ela desconstrói até o plano da narrativa, porque ela brinca muito com o universo da narrativa em seu sentido geral. Agora, se nós entrarmos no que eu gosto muito, que é o antropônimo simbólico, fazendo pesquisa, Ilé representa uma variação da palavra Hilde, que é germânica, que tem a ver com donzela pronta para a batalha, ou uma pessoa muito voluntariosa, o que tem a ver com a personagem. Porque ela está num contexto de decisão séria, ela está ali como se fosse uma terceira margem do rio lá de Guimarães, não tem? Quando o pai decide ir para a canoa, pronto, ela decide ir para o vão de escada. E ela está no vão de escada de forma voluntariosa, teimosa, ela não vai sair dali nem que implorem. E tentam. Os vizinhos, o próprio marido tentou na mente dela, o padre tenta, mas ela não sai. E lá nós vamos nos deparar também com outro personagem que eu vou mencionar agora na sequência. Porque, além de Ilé e de Ehud, que aparece como uma variação da palavra Yehud, aquele que louva ao Senhor, que é uma palavra hebraica, nós vamos perceber que a palavra Ehud também nos remete ao seguinte, ó, E-H-U-D. Desculpe, U-D-E. E-H-U-D-E. Ehud, ou Eud. Se você desconstruir aqui a palavra, desconfigurar, vira Deu. Deus. Por que não? É como se fosse uma presença masculina forte que poderia remeter também a esse universo do sagrado. Para ela, pelo menos, ele é sagrado. É uma personalidade que não deveria ter deixado de existir. Daí o luto. Agora existe uma outra personagem que aparece e que ela é meio controversa, porque o nome dele é Menino Porco, ou Porco Menino. O Porco Menino, ela mesma diz que é a misteriosa vastidão a que chamam Deus. Então os mais puristas vão ficar chocados, porque essa misteriosa vastidão a que chamam Deus, ela chama de menino porco, ou melhor, porco menino.
É porque ela fala das duas formas, mas a que prepondera é porco menino. E no final ele aparece no texto. Eu vou depois fazer uma leitura de um trechinho para vocês analisarem. Deixa eu pegar aqui. Olhem bem o que é que ela diz, viu? Olha, até que a porca vem vindo. A senhora P. É esse o nome que Ilé deu à porca. Ilé era turva, não? Um susto que adquiriu compreensão. Que cê disse, menino? O que você ouviu. Um susto que adquiriu compreensão. Isso era Ilé. Ah, cê é daqui, menino? Eu moro longe, mas conheci Ilé muito bem. Como você chama? Me chamam de porco menino. Por quê? Porque eu gosto de porcos. Gosto de gente também. Ah, livrai-me, Senhor, dos abestados e dos atoleimados. Veja que é assim que termina o romance, viu, minha gente? É assim que termina o romance. Então, o texto não é algo muito tranquilo de você observar no seu sentido estrutural, linguístico e tudo mais. Não é tranquilo. É um desafio para você ler. São 52 páginas que você lê rapidamente, se você quiser, mas para você compreender a profundidade que ela traz no debate, aí é muito mais delicado. Depois desses itens todos, eu gostaria de mencionar para vocês o seguinte, que nós temos aqui uma narrativa num fluxo de consciência, nós temos uma personagem que é construída com uma certa seriedade, mas ao mesmo tempo o belo, esteticamente falando no sentido literário, com o grotesco, eles se reúnem aqui, porque o que é grotesco e belo se confundem dentro da obra de Hilda Hilst, isso é muito notório. O erotismo, que alguns preferem chamar de pornografia, também aparece na obra dela. Eu não chamo pornografia, eu digo erotismo mesmo, porque pornografia é algo muito delicado para se nomear, se conceituar. De modo que o texto dela é erótico. Não esse especificamente, ele é até light, mas outros que ela já produziu. E para concluir o nosso debate, eu gostaria de fazer o seguinte. Quando eu fiz a leitura do livro pela primeira vez, eu me envolvi tanto com a leitura que eu decidi escrever uma carta para a senhora D. Uma carta, um bilhete mais precisamente, que eu gostaria de ler para vocês para a nossa conclusão aqui do debate. Sendo que, claro, nós teríamos muitas outras coisas para debater a partir desse livro. É um livro pequeno, grande. Ele, do meu ponto de vista, ainda é um livro que não foi compreendido em sua inteireza. É por isso que eu vou fazer um artigo acadêmico a respeito dele, ainda. Não por agora, mas eu vou fazer. E fica a dica para que vocês façam também, pesquisem mais sobre essa autora, porque ela é grandiosa. Agora vamos para a carta que eu escrevi para a Obscena Senhora D. Eu fiz até um desenho da Obscena Senhora D. Eu fiquei envolvido demais com essa personagem. Vocês vão gostar também, certamente. Agora vamos para a carta. Caríssima Senhora D. Queria que alguém dissesse de mim o que disse a seu respeito o porco menino. Ele disse que a senhora é um susto que adquiriu compreensão. E assim, depois de tudo o que foi dito, sinceramente, fiquei entre confuso e comovido. Sua solidão é intensa como a prosa de Hilst é complexa. Posso confessar uma coisa? É que me perdi no imenso desejo de alentá-la em sua solidão. Somos tão solitários, a senhora em seu vão de escada, vivendo o amor perdido e os fragmentos da memória, e eu sem ter encontrado o melhor de mim e do amor. Estou entregue, senhora D. Há uma busca irrefreada. Deus em mim é tão silente, embora vivo, queria olhá-la e não ser recebido com violência ou mal-estar em minha tentativa de aproximação. Desejo apenas abraçá-la quando, em verdade, não sei de afetos e demonstração de força. Retomarei seu vão de escada logo mais, porque a vida solitária e louca, pulsante em seus gritos, me inundou de identificação e fez-me cair, descuidado, na piscina obscura e melancólica, que são nossos olhos em derrelição e medo. Com amor, Emerson Cardoso. 2 de junho de 2020. Foi quando eu concluí a leitura. Bem, então eu encerro por aqui o nosso mini curso. Foi um prazer imenso estar aqui para trabalhar com vocês um pouco da análise textual,
e da obra dessas autoras. Eu gostaria de fazer um encerramento dizendo algumas coisas bem rapidamente, que é assim. Olhe, não existe uma teoria que seja absoluta. Não vamos cair nessa roubada, nessa pretensão. Não vamos fazer isso. A análise textual tem que ser trabalhada a partir de uma teoria nos estudos da literatura, como eu já tenho mencionado desde o começo. Mas existem muitas teorias, e o mais interessante é quando você faz a análise partindo da seguinte ideia. Você começa a análise com uma teoria e você vai ou refutar, ou endossar, problematizar, relativizar aquilo que você vê em termos teóricos. Porque isso amplia o seu estudo, amplia a sua possibilidade de discussão. Agora, existem teorias que são maravilhosas e que você pode endossar. Por exemplo, no meu caso, eu gosto muito de estudar uma perspectiva historiográfica ou sociológica. Também gosto de estudos voltados para reflexões do feminino na literatura, a autoria feminina, de modo que essas concepções me interessam, sobretudo, e me encaminham para os meus debates. Isso não quer dizer que sejam verdades absolutas, por isso que eu não entro em debate no sentido de achar que o que eu escrevo, ou o que eu produzo, ou o que eu penso é melhor do que o outro. Ao contrário. Quando a gente acha que tudo que a gente já dispõe em termos de conhecimento é suficiente, e é o melhor de tudo e de todos, a gente perde porque a gente deixa de ser professor, pesquisador, estudante, e isso é uma tristeza, uma lástima. A gente precisa sempre estar em constante busca e muito aberto ou aberta para as possibilidades de aprendizagem. A outra coisa é que, imagine você ler um livro como esse. Você lê um livro desses e fica em casa e não compartilha com ninguém. Eu escrevi o livro, ou melhor, eu escrevi o texto, a carta para a Obscena Senhora D, coloquei no meu blog, já comentei com algumas pessoas sobre esse livro e eu estava esperando uma ocasião para falar sobre esse livro de alguma forma, já que eu não posso escrever um artigo acadêmico agora. Eu não posso agora, mas eu vou fazer. Então, o conhecimento, ele tem que ser compartilhado. Não tem essas 4 possibilidades de leitura que eu apresentei aqui? Peguem essas leituras e transformem em trabalhos acadêmicos, em projetos de mestrado, em trabalhos de especialização. Sabe por quê? Porque se você pegar os mesmos temas, as mesmas discussões, os mesmos teóricos, isso nunca vai ser igual ao que eu vou fazer, ao que outro professor fará e outro professor fará. Na verdade, não existe essa de você ser detentor do conhecimento. Estamos aqui para compartilhar. Essa é que é a grande verdade da nossa vida, sabe? Então, eu espero que tenha sido uma semana muito válida para vocês, como foi para mim. Foi uma semana de muito estudo, de muito trabalho, porque eu tive que ler muita coisa para poder discutir aqui com vocês, tive que preparar materiais, aquela coisa toda. E eu gostei de alguns comentários que foram mais voltados para uma, digamos, indagação ou um resumo, uma síntese do que foi discutido. Eu fiquei muito mais satisfeito do que com aqueles comentários que são mais assim generalizantes e tudo, porque o que nos possibilita o debate é justamente fazer o que alguns alunos e alunas fizeram aqui, colocar uma pergunta, um problema sobre um tópico, e aí a gente vai poder discutir, debater o assunto. Então é basicamente por aí que eu quero encerrar o nosso minicurso, dizendo que nós estamos aqui para a aprendizagem constante. E eu espero que vocês tenham gostado do minicurso, como eu gostei de preparar esses materiais para vocês. Eu tenho uma certa timidez para falar assim, com relação a esse vídeo, essa dificuldade toda. Então, vão perdoando os problemas técnicos, porque são muitos, e eu ainda não consegui lidar muito bem com isso. E é basicamente aqui que eu concluo o nosso debate. Muita paz de espírito para vocês nesse contexto de pandemia, muito estudo, procurem também descansar a mente em alguns momentos, mas estudem também, vale a pena, para que vocês saiam mais preparados e preparadas para a vida. Nós estamos num contexto político triste, obsceno, leviano. Nós precisamos lutar constantemente contra essa situação de coisas. E o melhor meio é se intelectualizando, ampliando nossos processos cognitivos, lendo, escrevendo, compartilhando ideias, consumindo arte. Essa é a grande dica, tá certo?
Então, um abraço, tudo de bom. Espero que nós nos reencontremos no próximo mini curso que está por vir, bem próximo da gente aqui. E que vocês aprendam a analisar texto sempre com essa visão de o texto tem muito a dizer e as teorias estão aí para nos servir para o debate, mas não são verdades absolutas. Um abraço.